E aí, nesses tempos de quarentena, eu quero trazer para você agora uma reflexão. Parte de nós está vivendo entre o passado, recente por demais, não é verdade? Porque a gente tem saudade de algo que estava ali, praticamente a 5 minutos de nós. E um futuro incerto. Então, a gente está entre esses dois tempos, né? Entre a saudade de uma rotina, que às vezes nos cansava demais, e a preocupação com o futuro, porque a gente busca a resposta, mas a gente não tem essas respostas. Já parou para pensar nisso? E talvez seja um momento mesmo de reflexão, apesar de tudo. E como é que a gente lida com esses sentimentos comuns? Nós convidamos a psicóloga Fabiana Vitorino, que está por Skype conosco nesta manhã de sexta-feira, justamente para entender que isso está acontecendo, não é, Fabiana? Eu acredito que com a maioria das pessoas, e isso é normal. Agora, como é que a gente lida com esses sentimentos que vêm? Porque, por mais que a gente precise estar no momento presente, parece que está difícil. Bom dia, obrigada por participar conosco. Bom dia, Mônica. Que bom estar aqui colaborando com vocês, né? Depois de um tempo. Mônica, é isso mesmo. Hoje nós estamos vivendo esse dilema, né? Entre o passado e o futuro. E o que na verdade nós temos é sempre o presente. Eu fico pensando que esse controle sobre o futuro, na verdade, ele nunca existiu, né? É uma ilusão nossa, ou talvez era uma ilusão nossa antes, achar que nós tínhamos o controle sobre as nossas ações do dia, sobre a nossa programação de vida, o mês que vem, o ano que vem. Mas independente de pandemia ou em tempos normais, esse controle ele nunca existiu. O futuro sempre foi algo incerto. A diferença é que talvez hoje isso é muito mais potencializado em termos desse tapete que saiu debaixo dos nossos pés. Então, o grande desafio hoje é viver o agora, que é a única coisa que nós temos, que nós sempre tivemos. Só que esse convite está muito mais forte nesse momento. Uhum. E como é que a gente faz para viver esse agora? E ontem eu lendo e escutando bastante, assistindo bastante também, né? Será que nós, mesmo não tendo o controle, e agora muito menos, a gente não tem controle desse futuro de jeito nenhum, a gente pode construir esse dia a dia de uma forma um pouco mais leve? Porque, é claro, todos nós estamos preocupados. Você aí, né? A Fabi tá, eu Sim. estou, a Amanda também tá, os nossos amigos de casa. Então, como é que a gente faz para construir esse presente que a gente tem de uma forma mais leve? Nós temos ferramentas para isso? Temos. Você usou até uma palavra, né? Preocupação. Uma vez eu escutei de uma pessoa o seguinte: quando nós estamos preocupados com algo, nós não estamos ocupados com esse algo. Então, para poder sair da preocupação, nós precisamos nos ocupar. Mas não é uma ocupação em excesso, né? Então, talvez criar uma rotina básica e simples para o seu dia pode te ajudar a saber minimamente que aquele momento você controla. Então, se eu acordei hoje, se eu conseguir controlar minimamente, o que eu vou comer, se eu precisar trabalhar de home office, ou no meu caso, se eu precisar sair e trabalhar fora, quais as ações que eu posso realmente manejar ao longo do meu dia, e o que é principal, né, para além dos cuidados, eu estava ouvindo a reportagem anterior, né, da questão física, né, do cuidado, de lavar as mãos, é o cuidado com a mente. Eu acho que esse é o grande processo que nós temos que cuidar hoje, né? Porque os pensamentos, eles nos roubam do presente o tempo todo. É esse pensamento que me leva para o passado, que você começou falando, que me leva para essa, a vida que eu tinha, nossa, se eu tivesse feito, se eu soubesse que isso ia acontecer, eu teria vivido mais, ou então eu teria resolvido uma questão importante com alguém. Ou, nossa, quando acabar tudo isso, aí sim a minha vida vai ser boa de novo, aí sim eu vou ser feliz. E aí o tempo todo a gente está saindo do momento presente. Então, para eu ficar no agora, eu preciso criar ações que me mantenham presente, né? Eu fiquei pensando aqui no meu caso, a minha filha, ela me chama para o presente, que é uma criança, um bebê, então o tempo todo eu tenho que estar conectada com ela. Né? Se eu preciso entregar um trabalho, isso me chama para o presente. Eu posso também, de alguma forma, Mônica, usar a minha respiração, que é uma questão natural, automática, que a gente faz o tempo todo, mas muitas vezes sem prestar atenção. Mas todas as vezes que você foca na sua respiração, você se volta para o presente. Você volta para o agora. E aí você tem condições, inclusive, de pensar melhor sobre como aproveitar o seu dia. Né? E aí, assim, eu tenho visto pessoas que às vezes entram ou na culpa, né, tem gente que está bem, apesar de tudo, consegue ficar bem, aí parece que sente até culpa de estar bem, ou então tem pessoas que estão no excesso da preocupação. E eu acho que é de aceitar
todos esses movimentos internos, todas as emoções que vêm, aceitar o momento que está acontecendo essa situação, né? Eu brinco que às vezes a gente passa o dia e de repente você lembra de novo, nossa, está acontecendo. Não é um sonho, não é um pesadelo, é real. Então aceitar isso como parte da nossa realidade nos ajuda a ficar com o pé no chão, né? E poder lidar de verdade com o que é possível, né? Não com o que a gente gostaria que fosse. Eu gostei muito dessa coisa que você trouxe da respiração, porque eu acho que nesses últimos dias a gente tem respirado aqui, ó. Sim, né? Tem respirado aqui, cima, muito né? assim. Eu sei por mim, pelas minhas amigas e por todos nós, né? Sim. Isso é fato, Sim. gente, né? Deixa eu trazer algumas questões. A Fabiana gentilmente vai ficar conosco, né? A Fabiana tem a rotina dela ali, tá cuidando da Bianca, não é isso, Fabiana? Isso, da Bianca, o marido dela também está lá. Mas deixa eu trazer algumas questões e ela vai ficar conosco aqui. A Tamar me mandou uma foto dela aqui lendo. Oi, Tamar, vivendo o presente dela. Ela assiste a Manhã Total, depois ela vai fazer a leitura. Enfim, ela está organizando a quarentena dela. Ela está preocupada com o futuro. Mas aí ela trouxe o seguinte, Fabiana, para a gente poder encerrar essa parte, mas com muita fé e esperança de que tudo voltará ao lugar. Voltará ao lugar ou voltará diferente? Ou será diferente? Voltará diferente. Com certeza, não dá para a gente saber para que lugar nós vamos. O que existia não vai existir mais. Mas eu gosto de enfatizar que nem quando era antes da pandemia a gente tinha o anterior, né? O dia ele é sempre novo, ele é sempre renovado. Então a gente vai precisar abrir mão do que nós tínhamos, daquele mesmo jeito, daquela mesma estrutura, daquele mesmo funcionamento. Inclusive muitas coisas já não estavam servindo mais para nós enquanto sociedade. Então a gente vai precisar repensar. Mas também nós temos a possibilidade de construir algo novo, de construir algo bom. Dentro do pequeno, por exemplo. Às vezes eu não estava cuidando muito do meu relacionamento afetivo, às vezes eu não estava feliz no meu trabalho, às vezes eu não estava sendo muito conectada com o meu filho, com a minha filha, às vezes eu não estava cuidando muito de mim. Então essas coisas eu posso repensar, porque nós estamos vivendo uma perda temporária daquilo que a gente tinha, da liberdade, né, do ir e vir. E aí quando for possível retomar a vida lá fora, nós poderemos fazer diferente. E talvez até muito melhor do que estava antes. Porque também quando a gente perde, a gente tem a sensação de que estava sempre muito maravilhoso lá atrás. E às vezes nem estava tão bom assim. Então agora é o momento de repensar. Eu tô de viver de forma arrepiando. mais positiva também. Eu estou arrepiando nessa conversa. Estou arrepiando, porque eu acho que é sexta-feira, mais uma semana, e é o momento da gente pensar. Fabiana, eu vou te pedir licença, a gente já volta com você. E mais uma vez, gratidão, viu? Pela sua compreensão e por estar aqui com a gente, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalo, vou conferir as perguntas, tanto para a Fabiana quanto para a Amanda, que está acompanhando o programa aqui também. E cuidado aí também, tá bom? Nesses tempos de quarentena, parte de nós está vivendo entre o passado recente, né? Por demais, ele estava aqui agora há pouco, e o futuro incerto. Então a gente está entre a saudade do que a gente vivia e a incerteza do futuro, né? Já reparou nisso? E como é que a gente lida com tudo isso? Eu estou conversando com a Fabiana Vitorino, que está em casa e por Skype está ajudando a gente nesse momento, né? Fabiana, me diga, a gente está nesse momento de angústia e de não saber o que vai acontecer. É um momento também que a gente pode se reinventar em todos os sentidos, e quais os caminhos para isso? Com certeza, Mônica. Acho que esse, na verdade, é quase que a nossa única possibilidade nesse momento, né? Além de viver o dia com uma rotina básica, é poder pensar na vida que você tinha e na vida que você deseja, né? Em todas as áreas. E aí você falou uma coisa importante, né? Assim, ficar preso no passado, indo muito para o futuro. Quando é que é positivo utilizar do passado e do futuro para ficar bem? Quando você olha para trás e resgata as suas memórias, vai olhar foto, vai contar histórias, e aquilo te traz uma sensação positiva, te deixa feliz, te ajuda a ficar na alegria, porque afinal de contas você viveu uma boa vida. E nas questões que não estavam ok, aí sim eu posso repensar, eu posso me reinventar, porque na verdade a gente vai estar começando como se tivesse resetado, né, o jogo, e agora eu posso recomeçar. Então é uma oportunidade para todos nós, né? Meio forçada, mas eu posso enxergar como um presente, inclusive o dia de hoje, né? Que é um presente e que eu posso muito bem aproveitá-lo, ao invés de ficar na angústia. E quando eu olho para o futuro, de que forma que é positivo também? Quando eu penso nos planejamentos ou nos sonhos ou nos projetos que eu desejo realizar.
eu percebo até no meu trabalho ali como psicóloga que as pessoas às vezes deixam de fazer as coisas que elas gostam ou elas deixam de colocar energia nos sonhos, nos projetos, porque tem medo de não ser bom bastante, porque fica sem coragem, fica cheio de autocrítica. E agora, de certa forma, a vida fez uma chacoalhada tão grande que é uma situação tão além e que eu fico pensando assim, que mal há se você se arriscar um pouco mais. Né? Já tem algo tão grande ali acontecendo, acho que a gente pode aproveitar para ser mais corajoso, que é viver apesar do medo, né? Enfrentar esse medo, mas de colocar aquilo que é importante, já que a vida se tornou muito mais preciosa e aí você tem que fazer valer muito mais a pena o dia que foi dado para você, que é o dia de hoje. Adorei isso, viver hoje é um presente, né? E eu tenho aqui algumas pessoas, olha a Eva lá do Laranjeiras dizendo pra gente que agora é um tempo para que a gente possa pensar o que a gente está acertando, o que nós estamos errando. E ela falou que esse tempo nos faz observar mais. Não preciso ter medo e outra, não preciso me culpar também? Então, as emoções são todas saudáveis, né? É um erro e até uma questão cultural. A gente aprendeu que medo, tristeza e raiva são emoções ruins. E alegria e amor, né, são coisas boas. Na verdade, todas as emoções são importantes e elas precisam ser respeitadas. A emoção é biológica, a gente sente. Então, numa situação de perigo que é real, é natural sentir medo. Então, é importante, inclusive, que eu use esse medo para poder me proteger. Para poder fazer aquilo que é importante, que foi falado. Eu vou limpar minha mão, eu vou cuidar da minha casa, eu não vou passar a mão no olho, na boca, né? Eu vou cuidar dos meus idosos, eu vou ter todas as atenções necessárias. Mas se esse medo fica excessivo, se eu começo a ficar na energia do medo o dia inteiro, aí eu perco o momento presente. E aí eu até posso me adoecer mentalmente e, inclusive, criar um campo no meu corpo de predisposição, porque a minha imunidade vai abaixar. Então, me alimentar bem, manter um pensamento elevado, apesar do medo, isso é o grande desafio para todos nós hoje. E a culpa, a mesma coisa. Eu posso olhar para aquilo que eu não fiz, ou que eu devia ter feito, e ficar com a culpa. Ok, ela veio. Mas se eu ficar presa nessa culpa, ela não vai me ajudar. Então, eu posso, na verdade, trocar a culpa por responsabilidade, assumir o meu lugar diante das situações da minha vida, na parte que me cabe, e pensar sobre como eu posso fazer diferente. Mas não é depois que a Covid passar, é agora. Se eu precisar resolver uma questão com alguém importante, alguma questão do meu trabalho, eu posso começar hoje. Porque antes a gente deixava para segunda-feira, né? Quando for segunda-feira eu começo. Né? Agora é quando passar a quarentena. Não, é hoje. É hoje, né? Qual é o meu possível no momento presente? A turma está participando com alguns comentários aqui e, graças a Deus, atendendo essa nossa reflexão. E teve uma amiga nossa que justamente falou sobre isso. Mônica, é um tempo de mais conexão, de buscar a Deus. E eu utilizo essa palavrinha, conexão, porque neste momento agora, vendo as entrevistas que eu estou vendo e lendo, fala muito sobre isso, dessa conectividade, dessa coletividade que também eu olho para mim, mas também não esqueço dessa coletividade, não é, Fabiana? Sim, é isso mesmo, Mônica. Nós estamos vivendo muito para fora, muito nas obrigações, nos excessos, né, na necessidade material. E de repente hoje a gente ficou em casa e está percebendo que a gente precisa de pouco para ser feliz, né? Que são, claro que tem um monte de coisa que a gente sente falta, mas na verdade a gente tem o essencial. Né? Então isso é um processo importante e para quem tem a crença em algo maior, né? Em Deus, numa energia, na espiritualidade, isso também acaba sendo um grande recurso para acreditar que nós não estamos sozinhos, né? E que vai existir uma solução, talvez não uma solução mágica, não uma solução para amanhã, mas que manter o pensamento acreditando nessa ordem maior e lembrando que nós não estamos sozinhos e que as soluções vão precisar ser pensadas coletivamente, isso nos lembra da humanidade, né, e da vulnerabilidade, porque apesar de ter os papéis, né, igual por exemplo tem lá os profissionais de saúde, tem as pessoas que têm mais ou menos dinheiro, todo mundo está na mesma condição. Então voltar para esse lugar de humanidade nos ajuda a ser mais solidários, mais humildes e a encontrar juntos as soluções. Muito bem. Deixa eu trazer algumas situações aqui para você, Fabiana, agradecendo mais uma vez, viu, por você estar aqui conosco. Eu que agradeço. Tem uma amiga nossa, infelizmente ela não colocou, né, o nome dela, mas dizendo que, assim, grande parte está preocupada e outras pessoas estão ignorando, né?
e estão aí, infelizmente, seguindo num caminho até um pouco arriscado. E ela diz que esse é o momento, Mônica, de união e de solidariedade. Trago o comentário dela para você, até acho que ela vai mandar o nome dela para mim. E teve uma outra pessoa que me chamou de Flor, a Francisca, lá do Paineiras, ela falou, Mônica, eu não estou sentindo medo nenhum. É preocupante? Então, é difícil dizer assim o certo e errado, né? Porque na verdade vai ter que avaliar a situação específica, né? O que essa pessoa está passando. Não sentir medo, tem uma diferença que é assim, Mônica, às vezes tem o valente, né, que é aquela pessoa que fala assim, não, medo, que é isso, eu não sinto isso, né, eu vou pra vida, eu me arrisco, eu faço, eu aconteço, e aí a pessoa não se protege, não se prepara, não se planeja e ela passa por situações totalmente desnecessárias. Então, tipo assim, pra que lavar a mão? Não, eu vou sair sim, tá tudo bem, isso não vai me pegar. Nesse ponto, eu acho que ter o medo te ajuda, inclusive, a se proteger. Aí você está desqualificando uma informação importante, né? Então, é diferente de, não, eu tenho medo, mas eu também tenho confiança, eu também tenho fé, eu tenho esperança, eu vou fazer a minha parte, eu vou cuidar dos meus, eu vou aproveitar todo o conteúdo que está disponível na internet hoje, positivo, para aprender a respirar, para meditar, para ouvir coisa boa, para compartilhar informações positivas, eu vou conversar com a minha família, eu vou me cuidar, mesmo com medo. Entendi. Não ter medo nenhum pode até ser perigoso, porque aí a pessoa se arrisca e o que a gente está percebendo hoje é que se nós estamos todos conectados, o risco que eu gero para mim é um risco que eu gero para o coletivo. Então também, de novo, a questão da responsabilidade com o outro. Muito bem. Positividade, nós aqui do Manhã Total, que a gente quer levar muita positividade para você, tanto que convidamos profissionais que reforçam isso aqui, como a Fabiana fez hoje, esse olhar para a família, esse olhar para a gente e esse equilíbrio, né, entre medo, preocupação, esperança, fé e vamos seguindo até chegarmos a um novo mundo, assim espero. Obrigada, Fabiana. Sim. Eu que agradeço, Mônica, muito obrigada, viu? Podemos Estou à disposição te chamar aí. Mais vezes, né? Sim, com certeza. Ainda mais home office agora dá certo, né, Mônica? Com certeza. Obrigada, um beijo para você, um beijo para sua filha, grande. para o seu marido. Fiquem bem, viu? Essa é a Fabiana Vitorino, psicóloga, aqui com a gente, tá? Obrigada a você. Obrigada a você também que participa sempre com a gente. Miriam, valeu aqui pela dica, viu? Da união e da solidariedade. E eu te digo,